Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje, domingo, dia do Senhor, dia de irmos à Santa Missa, de voltarmos nosso coração para Deus. Estamos mais uma vez aqui, pela graça de Deus, atraídos pelo amor de Deus, para alimentarmos a palavra, para ouvirmos o Santo Evangelho deste 26º domingo do tempo comum. O Evangelho está em Lucas 16, versículo 19, seguintes até 31. Lucas 16, versículo 19 a 31. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Diz o Senhor Jesus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebestes teus bens, assim como Lázaro recebeu os seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que ele os avise para que não venham também para este lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, essa leitura nos ensina tantas coisas, né? O tempo não dá para partilharmos tanto, aprofundarmos tanto nela. Mas precisamos perceber aqui uns detalhes aqui bastante importantes nessa liturgia do final de semana, em que o Senhor chama a justiça, conforme a primeira leitura de Amós, capítulo 6, que fala que Amós está alertando aqueles que estão na opulência, que estão vivendo a tranquilidade, confiando nos seus bens, não é? Nas suas riquezas, nas suas posses, e não se importando com a miséria da casa de José, ou seja, das tribos de Jacó, Efraim e Manassés. Não estão se importando com os outros que são pobres, mas estão vivendo uma vida muito confortável, muito segura, que não é diferente da vida do sistema de hoje, em que muitos e muitos estão aí brigando entre direita e esquerda, por mais dinheiro, menos dinheiro, mais poder, e tantos milionários, tanta gente brigando lá em cima por interesses próprios, e a crise financeira, os problemas nem tocam neles, nem chegam neles, e não se importam com o que acontece aqui embaixo, com os mais necessitados, com os pobres, com o povo que precisa do trabalho dia a dia, do sustento dia a dia, e que tem o que comer somente, não tem muitas provisões. Os grandes não se preocupam com nada disso. Estão apenas preocupados no seu bem-estar, no ter, no poder, na ganância. Brigam, mas não se importam com o povo. É a mesma situação de hoje. Mas Deus vê tudo isso. Com a morte está dizendo, está alertando que Deus vai agir contra esse povo, contra aqueles que não se preocupam com os pobres, que não se preocupam com o povo, com a nação. Deveriam se preocupar e não se preocupam. E vão pagar caro por essa indiferença. Também na segunda leitura, quando Paulo adverte Timóteo que ele permaneça na justiça, na parte da fé, no bom combate, na parte da fé, da caridade,
da justiça. Porque essa é a nossa vida. Temos que perseverar. Viver o combate da fé todos os dias. Perseverar no amor, na fé em Deus. Porque o Senhor fará justiça aos seus. No tempo certo, no tempo oportuno. E Ele faz já hoje. Aqueles que morrem na pobreza, mas morrem na graça de Deus, o Senhor faz justiça. Porque dá a todos que creem nele a glória. Glória é esta que será negada àqueles que negam aos filhos de Deus o necessário de cada dia. Aqueles que são indiferentes, aqueles que hoje estão vivendo nas maravilhas, nos confortos, nos prazeres da vida. Pode ser que não contemplarão a plenitude da vida. E isto é a leitura de hoje, então, do Evangelho, o tema do Evangelho, que fala, claro, fala da justiça, mas fala do tempo da misericórdia. No tempo da misericórdia, no tempo que nós estamos vivendo. E que vale para todos nós. Esse Evangelho não se aplica somente aos poderosos, aos ricos e soberbos. Não aplica somente àqueles que têm muito. Não é isso somente. Porque rico, soberbo, pode ser também aquele que não tem nada. É preciso ter atenção. Esse Evangelho fala daqueles que colocam a vida nos bens deste mundo, nas coisas deste mundo. E buscam a satisfação nas coisas deste mundo e não olham para o irmão do lado. Não olham para aquele que precisam. E é interessante esse Evangelho, logo no início dele, algo muito interessante nos chama a atenção. Jesus disse que tinha um homem rico. Esse homem não tem nome. Esse homem, Jesus não fala o nome dele porque ele é desconhecido. E por que esse homem é desconhecido? Se nós pegarmos lá em Mateus 25, 31 seguindo, nós vamos perceber. Se você quiser pegá-la, pode pegar. Eu anotei alguns textos para a gente poder partilhar neste domingo interessantes, que nos ajuda a compreender aqui o fato desse homem não ter nome. Mateus 25, 31 seguintes, do juízo final. Aquele evangelho, que quando Jesus fala, aqueles que, quando diz assim, vinde benditos do meu Pai, recebi herança o reino do meu Pai, que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Estive preso, me visitaste, doente, estive preso, me visitaste, doente, nu e me encobristes. Não é? Estive doente, me visitaste e cuidaste de mim. Com sede, me deste beber. Forasteiro, e me acolhistes. E aí, então, quando chega naqueles que não fizeram nada disso, o que o Senhor diz para eles? Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. A estes, o Senhor não conhece nem o nome, porque serão afastados, serão colocados para longe. Por quê? Porque o Senhor não conhece o nome destes. Lá também Mateus 7, 23, pode pegar também. Vamos entender por que esse rico não tem nome. Porque ele é o desconhecido do Evangelho. Mateus 7, 23. Versículo 21 seguintes, diz assim, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizaste em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi, declararei, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ora, Jesus está dizendo que não conhece, esse que pratica a iniquidade, esse que vive na soberba, no luxo, esse apegado a bens materiais, esses que vivem diferença e não preocupam com o que sofre, com o pobre, não procuram fazer justiça. É por isso que o rico não tem nome. Mas ele conhece, mas não é alguém que não conhece a verdade, porque ele conhece Abraão. Quando lá está nos tormentos, ele vê Abraão, ou seja, o que é Abraão? Abraão é nosso pai na fé. Então esse rico não é alguém que viveu na ignorância o tempo todo, não conhecia a palavra, não conhecia a verdade. Não, ele conhecia Deus, porém, ele só conhecia de ouvir falar. Ele conhecia a lei, mas não a praticava. Era indiferente até mesmo a fé, até mesmo a vontade de Deus, até mesmo a palavra de Deus. Ele era indiferente. Então, por isso, ele não
tem nome. Não tem nome. Já o pobre tem nome, é Lázaro. E por que o pobre tem nome? Se pegarmos lá de novo Mateus 25, 40, lá está. Aqueles que fizeram o bem, visitaram o doente, cobriram o nu, visitou o preso. Ou seja, aqueles que usaram de misericórdia, o Senhor disse, vinde benditos do meu Pai. Ou seja, eu vos conheço. Não é? Em Lucas 10, 20 tem um texto interessante com relação ao nome, a conhecer o nome. Lucas 10, 20. É aquele texto quando na volta dos 72 eles foram anunciar, foram pregar o Evangelho, como Jesus tinha mandado, e voltaram todos cheios de entusiasmo. Voltaram cheios de alegria. Olha, falaram assim com Jesus, Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do seu nome. Ou seja, voltaram entusiasmados porque tinham poder. Jesus deu a eles um poder e até os demônios se submetiam, as doenças eles curavam. Por quê? Porque estavam cheios de poder. Aí então Jesus diz assim, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Entende? Está alertando. Contudo, olha, não fique alegre por causa de poder, por causa de fazer milagres, curas. Também não fique alegre por causa dos bens que você tem, que Deus que te deu. Não fique somente alegre porque você tem patrimônio, você pode aquilo e tudo, e prazer e saúde. Essa não é a verdadeira alegria. Diz o Senhor, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Aí deve estar a nossa alegria. Então a nossa vida deve estar aí. Qual que é a plenitude da alegria? É esta. A de saber que o meu nome está escrito no céu. É de saber que eu estou em comunhão com o Senhor. A verdadeira alegria é aquela que traz a paz da minha alma e que me leva a ter uma confiança, uma certeza que eu estou nos caminhos do Senhor. Os vossos nomes estejam escritos no céu. Apocalipse 3, 5 fala do que estão escritos no livro da vida. Jesus diz que não vai esquecer daqueles, não vai deixar aqueles que estão escritos no livro da vida. Apocalipse 21, 27, se você pegar lá esse texto, 21, 27, que fala do livro da vida, da importância de termos o nosso nome, sim, no livro da vida. 21, 20... Perdão, deixa eu pegar de novo aqui. Apocalipse 3, 5. 21, 27 é outro fato. 3, 5. E quatro passagens no livro do Apocalipse, João vai fazer referência ao livro da vida, aos que estão escritos e aqueles que não estão escritos. Mas diz assim, 3, 5. O vencedor vestirá vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Por isso, então, esse pobre tem nome. Tem nome porque o próprio Senhor reconhece o nome dele. É o pobre de Deus, aquele que vive na presença do Senhor. Enquanto o rico, opulento, opulão, que se banqueteia, gosta de festas e prazeres desse mundo, Deus não sabe, não conhece o nome dele. Veja bem, esse rico aqui, meu irmão e minha irmã, é o tipo de alguém que goza o tempo todo dos prazeres da vida. Pela vida dele, diz que ele tem saúde. E até eu quero chamar a atenção aqui. Você já ouviu muitas pessoas dizerem assim, ó, o importante é ter saúde. Meu irmão e minha irmã, não é bem verdade isso não. Claro que saúde é importante, todos nós queremos ter saúde. Mas não é o mais importante. Se você pensar bem, quem faz as maiores atrocidades e maldades desse mundo são os que têm saúde. Os que governam mal, os que usam mal dos prazeres, dos bens, têm saúde para fazer isso. Se não tivesse saúde, não faziam. O maior bem que nós devemos ter, o importante é termos fé. Cremos em nosso Senhor e praticar a palavra. Crer e viver a palavra.
Esse rico, então, o que era a vida dele? Ele preocupava com os bens, com o prazer, com o prestígio. Com prestígio. Todos estavam dando festas, então, com pessoas do mesmo nível dele, com pessoas que lhe agradavam, talvez festas do tipo aquele assim, né, que convida os amigos ricos, os gerentes do banco, os poderosos, aqueles que podem retribuir, e aqueles que fazem parte da vida dele, que são também os ricos, poderosos, que fazem parte, são amigos dele. Aqueles que vivem, colocam a vida, o valor na matéria, naquilo que passa. No bem que passa. E quantas pessoas vivem assim? E quantas pessoas que nem tem tanto assim? Aqui o Senhor não está fazendo uma dura condenação a quem é o rico, não. Mas sim a maneira de se proceder diante com a riqueza. E essa riqueza pode ser bilhões, mas pode ser bem pouquinho, pode ser um salário mínimo. Porque às vezes, quantos de nós temos bem pouquinho, mas somos avarentos, mesquinhos, reclamamos por qualquer coisa, ficamos inveja de quem tem. Isso tudo, a inveja é um mal terrível que também reflete, de certa forma, um apego no desejo de ter, de possuir. Aí inveja os outros que têm. São os males da alma que podem nos tirar, nos afastar de Deus. A indiferença ao outro, indiferente. Quantas vezes nós podemos ser indiferentes ao sofrimento do outro? E até somos capazes de dizer assim, mas eu não estou podendo ajudar, estou apertado agora. Apertado por quê? Por que está apertado? Será que você não tem um tempo para dar para o outro? Será que você não tem um tempo para sentar com o outro, pelo menos? Será que você não tem, às vezes, precisa ser 10 reais, você não tem 10 reais para ajudar? Será que nós não temos nada que possamos oferecer ao outro? Mas o problema aqui também é a indiferença. Não se preocupa. Quantas vezes esse rico passou perto viu esse Lázaro sentado lá, nunca se preocupou com ele, nunca se interessou pela vida dele. A indiferença, nós não preocupamos nem damos conta do outro que precisa de nós, que precisa às vezes de um bom dia nosso, e nós somos indiferentes. E no mundo de hoje está crescendo isso cada vez mais, campanhas para você ficar indiferente ao pobre da rua, para você não dar esmola ao pobre de rua, aquele que está te pedindo uma ajuda. Você fica indiferente a tudo isso. E isto pode apagar o nosso nome do livro da vida. Não é? O pobre, aquele que precisa de nós, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, é um instrumento de Deus para nós, para todos nós, para quem tem pouco e para quem tem muito, é um instrumento. Primeiro porque quem tem condições de ter mais é uma graça de Deus. Deus deu para que você tivesse um pouco mais. Condições para isso. E faz parte da estrutura também das coisas. Tem uns que trabalham, outros são os patrões. Isso faz parte. Nem todo mundo pode ser patrão. Como também nem todo mundo pode ser empregado. Precisa ter as duas. Nós precisamos de todos. Para que as coisas, para que o reino aconteça. Precisamos de todos. Da mesma forma como nós precisamos do Papa, mas precisamos também do leigo que limpa a igreja. Todos são importantes, cada um no seu papel. Mas é preciso nós percebermos que em todos os níveis nós podemos nos ocupar, nós podemos nos preocupar, nós podemos dar passo em direção do outro. Nós não podemos ficar indiferente na nossa vidinha mesquinha, sem preocupar com o irmão que precisa. De alguma forma precisamos fazer alguma coisa. Quem vive só para si, meu irmão, vai ter esse fim trágico desse rico. Por quê? Porque nós aqui estamos vivendo o tempo da misericórdia. É importante sabermos isso. Essa palavra fala de misericórdia, da falta dela ou dela. E aqui no caso, é claro, a falta da misericórdia do rico. Por isso, é nesse tempo que nós temos que exercer misericórdia. E também tem outra verdade de fé importante aqui que nós precisamos perceber. Existe céu e inferno. Existe aqueles que vão alcançar a glória e aqueles que vão se perder e vão para o castigo eterno. É fato. Isso é bem claro nas Sagradas Escrituras e nos ensinamentos da igreja. Também outra coisa que nós precisamos perceber aqui. As pessoas dizem assim, né, muitas doutrinas por aí dizem que
Quem morre está dormindo. Não está dormindo, não. Aqui joga por terra essa tese também. Não está dormindo. Quem morre está vivo. Porque o próprio Jesus disse, todos vivem para Deus. Então a alma continua viva. O corpo foi sepultado, mas a alma está viva. E viva onde? Ou na glória dos céus, ou no purgatório. O purgatório, depois do purgatório, é a glória de Deus. Ou no inferno. Mas não tem esse negócio de estar dormindo, porque não está. Está viva. A alma permanece viva. Não é? E o tempo, então, de alcançarmos a salvação é neste mundo. Quando nós rezamos pelos mortos, nós não rezamos para a conversão do morto, de quem morreu. Não. Por que a igreja nos ensina a rezar? Baseado também nos livros Macabeus. Tem fundamentação bíblica, orar pelos mortos. Mas também 2000 anos de igreja que nos ensina a rezar pelos mortos. Mas por que rezar para eles? Para que eles se convertam e se salvem? Não. A nossa salvação é só até o dia da nossa morte. A partir da hora que morreu, não tem mais jeito, acabou o tempo. E é disso também que se trata essa palavra. Então, por que rezamos pelos mortos? Para aqueles que nós não sabemos quem, então rezamos por todos, nossos parentes rezamos por todos, que estão no purgatório, esse tempo de misericórdia ainda, para que possam alcançar lá conforto e sair o mais rápido possível para a glória de Deus. Então nós rezamos por todos, mas não é para a conversão de quem morreu, porque a salvação e a conversão é nesse tempo, nesta vida. Nesta vida. Algo também importante aqui, dessa palavra que diz que Abraão diz para o rico que tem um abismo muito grande entre nós, diz assim, Abraão fala com ele assim, existe um abismo entre os que estão aqui e os que estão aí. De forma que os que estão aí não podem vir para cá e os daqui podem descer para aí. Esse abismo, São João Paulo II alertou, né? Se não me engano, na época, o governo Bush, não estou lembrado, presidente dos Estados Unidos, quando ele denunciou as coisas erradas que os americanos estavam fazendo, ele disse que há um abismo em todo o mundo, entre pobres e ricos. Esse abismo estava crescendo cada vez mais. Isso quando ele denunciava a opulência, o poder e a riqueza das grandes nações. Veja bem, esse abismo, então, vivido aqui, ele acontece depois. Acontece depois. Só que aqui é possível reverter. Basta nós nos convertermos. Basta os poderosos se converterem. Basta o mundo se converter, que esse abismo acaba. Volta, vai diminuir. Agora, infelizmente, como isso não está acontecendo, esse abismo está crescendo. E depois que morrermos, esse abismo não tem mais jeito. Esse abismo que está enorme entre nós e Deus, por causa das más ações, por causa da ganância, do poder, da vida fora de Deus, quando morremos, aí esse abismo não pode ser mais transpassado, não pode ser mais tirado, porque esse abismo foi feito aqui, neste mundo, e não depois. A salvação começa aqui, meu irmão e minha irmã. Depois da morte não tem jeito. O inferno é uma realidade. Se nós não nos convertermos, podemos parar lá. Precisamos ser mais generosos, mais misericordiosos. Precisamos olhar nossos irmãos necessitados com mais misericórdia e queremos sempre o bem deles. É interessante, eu já ouvi pessoas dizer isso, com relação à misericórdia, com relação a ajudar os pobres. Todo mundo quer ajudar o pobre. Ação social, não é misericórdia. É apenas um desencargo de consciência muitas vezes, autopromoção. Mas não sei se você já ouviu ou se você já passou por isso. Talvez tenha passado, talvez também eu, não lembro, mas pode ser. E quando nós vamos ajudar alguém, vamos levar uma cesta básica para um pobre. E se aquele pobre tem, por exemplo, uma geladeira em casa, tem um celular, você não fica irritado, já ficou irritado por causa disso? Mas, cara, tem um celular, não ficar dando cesta básica para ele? É como se nós estivéssemos dizendo assim, o pobre tem que viver da desgraça. O pobre só tem que viver do arroz e feijão. Eu dou para ele a cesta e mais nada ele pode ter. Por que se você levar uma cesta básica para o pobre chegar e ter uma televisão grande, colorida, que bom, alegra-te.
Porque é isso, às vezes eu dou para ele a cesta básica e o dinheirinho que ele ganha, que ele ganhou, ele pode comprar algo para ter um pouco de alegria. Sua televisão, um celular, sei lá. Ah, você vai visitar alguém, porque alguém está passando dificuldades, porque alguém pediu, você vai levar a cesta básica para ele, você leva mantimento, leva fruta e tal. Chega lá, o filhinho dele está com a bicicleta. Aí o que você fala? Aí, dinheiro para comprar bicicleta tem. Mas por que não pode dar uma bicicleta para o filho? Por que o pobre tem que viver na desgraça? É uma corda. Quando nós fazemos o bem ao outro, se ele tem alguma coisa de bom, glória a Deus. Se você for levar uma cesta, for levar doação, R$200, R$100 para uma pessoa que está passando dificuldade, e chegou lá, ele tem alguma coisa de boa, glória a Deus. Glória a Deus. Porque isso é misericórdia. Quando eu quero o melhor do outro. Quando ele está melhorando de vida. Eu continuo ajudando, posso ajudar. Porque ele também tem direito a que você tenha. Você não tem celular? Você não tem uma televisão? O que ele não pode ter? Ele pode ter. Nós temos que trabalhar melhor a nossa misericórdia. Porque muitas vezes, no fundo, nós estamos querendo que o outro seja mais desgraçado ainda, mais pobre ainda. E todo bem que eu vejo na casa dele, eu fico criticando. Me irrita. Ah, não ajudo mais. Não ajuda mais não. Porque eu fui lá ajudar ele. Não, você é doido. Eu fui lá levar uma cesta básica para ele. Ele tem uma televisão de 29, de 30, 40 polegadas. Mas daí, se ele tem. Mas agora ele está precisando de comida. Dá comida para ele e pronto. E alega-te porque ele tem. Que bom que ele tem. Que bom que ele tem, às vezes, até um celular que você não tem. Melhor ainda. É isto, meu irmão. Precisamos acordar para o nosso jeito de misericórdia, que pode estar muito mundano. Nossa misericórdia pode estar muito mundana. Muito mundana, muito errada. Outro detalhe importante aqui que nós precisamos salientar é sobre a nossa fé e a dureza do nosso coração, de tantas hoje. Veja bem, o rico vai como que insistindo com Abraão. Abraão, manda Lázaro lá, manda Lázaro, manda profetas, manda alguém lá. Abraão, não adianta. Eles têm que ouvir quem está vivo, eles têm que ouvir quem? Os profetas. Abraão tem que ouvir a lei, os profetas. Moisés e os profetas, ouçam eles. É como dissesse para nós, ouçam a igreja, ouçam os bispos, o Santo Padre, ouçam os padres que estão pregando por aí, ouça a voz de Deus sendo pregada pela igreja, ouça. É isso que tem que ouvir. Então o rico fala, Senhor, ô Lázaro, ô Abraão, mas de repente, e se o morto ressuscitar? Se o morto ressuscitar, vamos salvar, e vamos mudar. Abraão diz, olha, quem não escuta os vivos, quem não escuta a lei e os profetas, mesmo se o morto ressuscitar, não vão ouvir. Meu irmão, e o morto ressuscitou, Jesus morreu e ressuscitou, e o mundo continua sem ouvir. Por isso, as desgraças desse mundo não são culpa de Deus, está vendo? As pessoas ficam aí, onde está Deus, que tem isso, tem aquilo. Toma vergonha na sua cara, onde está Deus? Deus está conosco, Deus está no meio de nós. Deus enviou o seu Filho único para a nossa redenção e salvação. Basta ouvir o Evangelho, todos os problemas vão ser resolvidos. Se nós ouvíssemos a palavra de Deus, meu irmão, se o mundo ouvisse, não tinha fome, não tinha miséria, não tinha briga política, não tinha poder, nada disso. Devia haver justiça social em tudo. Nem tantas leis como temos hoje, precisava tê-las se nós ouvíssemos o Evangelho. Se nós guardássemos, vivêssemos 10 mandamentos. No entanto, é como Abraão está dizendo para esse homem hoje, e hoje é para nós. Nós temos a igreja que prega, que ensina. Nós temos bispos, padres, o Papa, nós temos documentos da igreja, nós temos hoje a graça de, pelos meios de comunicação, chega a todos a palavra. Nós temos que ouvir isso. Porque eu vou dizer para você, meu irmão, para quem não quer crer, nenhum milagre basta, nenhum milagre. Pode morto ressuscitar, pode cair raio do céu, pode paralítico andar todo dia pode curar todas as doenças, que não vai adiantar. Quem tem disposição, quem tem apego a esse mundo, quem tem fome de poder, de ter, quem quer os prazeres da vida, não escuta, não quer escutar. Porque a palavra muitas vezes vai contra tudo isso. Mas para quem quer crer, basta a palavra. Basta ouvir a palavra.
ouvir com disposição, que mudamos de vida. Nós precisamos, nos tempos de hoje, mais do que nunca, ouvir a igreja, ouvir os ensinamentos do Santo Evangelho, ouvir Jesus. E aí o mundo vai se transformar quando isso acontecer. E nós vamos vigiar se eu e você, se nós não estamos também preocupados só com o nosso umbigo. Nós não estamos também vivendo somente pensando e colocando nossa confiança nas coisas deste mundo. Tem muita gente que se diz cristão e de fé, está aí perdendo noite de sono por causa da crise, por causa da situação financeira, com medo de passar dificuldades, com medo de perder o que tem. Cuidado com isso. O medo de perder o que tem é apego àquilo que tem. É apego. É colocar nas coisas deste mundo o prazer e a esperança. Cuidado com isso. Não deixe de ser enganado. Podemos ser enganados, achando que nós não somos como este rico, e nós podemos estar sendo exatamente como ele. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça, o dom da misericórdia, que o Senhor nos dê a graça de olhar para o outro, de amar o próximo, preocuparmos com aquele que precisa, com o irmão necessitado. Precisamos ao Senhor que nos dê a graça do dom da fé, para crermos em Jesus, crermos no Evangelho, ouvirmos a igreja, ouvirmos o Evangelho e mudarmos de vida. Que o Senhor nos dê essa graça, meu irmão, nos tempos de hoje, em meio a tantas dificuldades, em tudo, sermos capazes de darmos glória a Deus, porque Ele é o verdadeiro sentido da nossa vida. E que a nossa alegria seja essa, os nossos nomes estejam escritos no coração de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Um bom domingo para você, santo e abençoado domingo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.